esforçaram para que o nome de Deus seja glorificado através dessa apresentação. Meus irmãos, eu quero, nessa noite preciosa, continuar meditando com vocês sobre a série de mensagens A Aula da Saudade. A Aula da Saudade. Para isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, nessa noite, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o registro de João. João, capítulo 14, verso de número 1. João, capítulo 14, verso de número 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero desde já agradecer a presença dos nossos visitantes nessa noite. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, dando graça para vocês e que vocês se sintam em casa junto conosco aqui nessa noite. Sabem que, de fato, assim como alegra o meu coração a presença de vocês, alegra o coração também da igreja. Que privilégio é ter vocês conosco. Amém, igreja? Amém. João capítulo 14, verso de número 1. João 14, verso de número 1. Quem achou, diga amém. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Vamos na versão conhecida por todos? Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em... Como o pessoal sabe de cor. Vamos lá de novo? Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em... Amém? Não feche a sua Bíblia, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos diante, ó Pai, nessa hora, nessa noite, de uma verdade, ó Pai, completamente especial para o nosso coração. Uma verdade que consola. Uma verdade que desafia, ó Deus, a cada um de nós que está presente aqui. Louvado seja o seu nome, porque um dia aprove ao Senhor deixar esse registro tão precioso na tua palavra. E agora, Deus, quando vamos nos desbruçar, ó Deus, na tua palavra, nós te pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor esclareça o nosso coração e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender essa verdade. Fala conosco, ó Deus, de forma individual nessa noite. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, há necessidade de um coração tranquilo. Há necessidade de um coração tranquilo. Algo que cada um de nós que está presente aqui nessa noite, algo que cada um de nós que tem uma boa percepção daquilo que é a vida, daquilo que é a realidade da nossa existência, algo que eu e você de fato precisamos concordar, que depois que Adão e Eva pecaram, depois que o pecado entrou no mundo, depois de que a realidade da desobediência a Deus se tornou comum, se tornou algo natural na vida do ser humano, a vida de cada um de nós se tornou difícil. A vida de cada um de nós se tornou complicada nesse mundo. Porque aquilo que aconteceu lá no Éden, aquilo que os nossos pais fizeram, aquilo que aconteceu no relacionamento entre eles e Deus, foi uma verdadeira tragédia. Uma tragédia, meus irmãos, que tem consequência até os dias de hoje. Porque depois que Adão e Eva pecaram, depois que o pecado entrou no mundo, isso dificultou o nosso relacionamento com Deus. A palavra de Deus vai clamar para nós. A palavra de Deus vai pedir a nós que nós precisamos amar o nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E mais do que isso, com toda a nossa força. Entretanto, eu e você, dia após dia, chegamos à conclusão que a gente não consegue isso.
A tragédia que aconteceu da realidade do pecado ter entrado no mundo é que esse pecado hoje atrapalha o nosso relacionamento com a gente mesmo. Há uma convulsão dentro de nós, uma luta entre os nossos pensamentos e os nossos desejos. Há uma guerra entre aquilo que a gente sabe que precisa fazer e aquilo que a gente não quer fazer. O apóstolo Paulo vai dizer para nós: o bem que eu não quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo praticando ou cometendo. Mas se aperceba, igreja, nessa noite, em nome de Jesus, que o pecado, ele trouxe uma dificuldade tão grande, que ele hoje continua a atrapalhar o nosso relacionamento com o nosso próximo. Um dos pedidos de Deus para mim e para você é que a gente possa amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Todavia, a gente não ama o nosso próximo. A gente não tem o nosso próximo em alta conta. A gente hoje não consegue olhar para o nosso próximo e enxergar nele a imagem de Deus sendo refletida. O homem tem matado outro homem. O pai tem matado o seu filho. Filho tem matado o pai. Porque o pecado entrou no mundo e tem tornado a nossa vida extremamente difícil. Diante dessas verdades, meus irmãos, esse texto que está diante de nós nessa noite nos mostra de que uma perspectiva errada, uma maneira errada de nos relacionarmos com Deus e olharmos para a vida nesse mundo, encararmos a vida nesse mundo, sem dúvida, vai trazer para mim e para você a experiência de um coração perturbado. A experiência de um coração que não contempla a paz. A experiência de um coração que não vivencia a paz, que não mergulha na paz, que não entende essa paz. E diante dessas verdades, recapitulando tudo aquilo que nós observamos na última reflexão, eu e você nos apercebemos da grande realidade de que Jesus está na última noite com seus discípulos. Era quinta-feira que antecedia a sexta-feira da paixão. Eles estavam no cenáculo, todo mundo angustiado, todo mundo com medo, todo mundo apreensivo, sem saber aquilo que iria acontecer dali para frente. Em meio àquele cenário de convulsão de pensamentos, Jesus se aproxima deles, pega uma bacia, cinge-se de uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los. E nós aprendemos nessa reflexão que tivemos. E a primeira lição que nós tiramos para a nossa vida é que Jesus, Ele amou os seus discípulos e os amou até o fim. E por ter amado cada um deles e cada um de nós até o fim, Ele se humilhou para que eu e você fôssemos exaltados diante da presença de Deus. Nós aprendemos também, meus irmãos, em meio a essa reflexão, que Jesus deixou claro para mim e para você, que eu e você precisamos ser lavados pelo Espírito Santo de Deus. Mas a última lição que nós aprendemos, e que Jesus deixou claro para mim e para você, que Ele espera de nós o mesmo daquilo que Ele fez com os discípulos, que a gente possa ser humilde, e é que a gente possa servir uns aos outros. E diante de toda essa realidade, dessa introdução, o que esse verso tão conhecido, o que esse texto que é decorado por mim e por você, tem para ministrar o nosso coração nessa noite sobre a necessidade de termos um coração tranquilo? Quem está comigo, diga amém. Primeiro ponto da nossa reflexão, irmãos, nessa noite: quais são as causas de um coração perturbado? Quais são as causas de um coração perturbado?
perturbado. Se você percebeu comigo a leitura do verso primeiro, a primeira coisa que se destaca, que salta aos nossos olhos quando olhamos esse versículo, é a palavra coração. A sede das nossas emoções, quem nós somos, a realidade do nosso ser, aquilo que de fato eu e você somos em nossa essência, a Bíblia vai chamar de coração. E diante de toda a realidade que os discípulos estavam experimentando naquele momento, uma atmosfera carregada de tensão, uma atmosfera em que o coração dos apóstolos estava cheio de incerteza, uma atmosfera da qual a infelicidade governava o coração de cada um deles. E mesmo diante desse cenário, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. E a primeira lição que eu quero tirar com você aqui dentro desse primeiro ponto é que as incertezas da vida angustiam o nosso coração. As incertezas da vida que eu vivo, que você vive, que cada um de nós está introduzido, ela pode trazer angústias para o nosso coração. No capítulo 13, observe comigo o verso de número 33, que vai dizer assim para nós: filhinhos, ainda por pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também digo agora a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Meus irmãos, você perceba dessa cena. Ali estão os discípulos com Jesus. Ali estão os discípulos com aquele com o qual eles admiravam tanto. Ali estão os discípulos olhando para aquele em que eles apostaram todas as fichas da sua vida. Pare para pensar e para refletir que aqueles homens abandonaram tudo. Abandonaram família, abandonaram profissão, abandonaram sonhos e projetos e confiaram naquele homem. Você perceba comigo que aqueles homens haviam encontrado em Jesus a esperança para a sua vida, a esperança para o seu futuro. E pare para perceber que naquele homem que estava diante dos olhos deles dizendo que ia embora, eles projetaram toda a sua felicidade. E de repente, diante de um cenário daquele, Jesus deixa claro para eles a seguinte questão: eu vou embora. E para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu estou partindo. E para onde eu vou, nenhum de vocês que me acompanhou 3 anos e meio pode ir. Meus irmãos, o edifício de esperança deles caiu. A esperança deles ruiu. E aqui a primeira coisa que eu quero que você entenda e traga para o seu coração nessa noite, em nome de Jesus, é que toda expectativa de paz que eu e você colocarmos nesse mundo, uma hora ou outra será frustrada. Toda expectativa de paz, todos os projetos que nós colocarmos olhando para a realidade desse mundo transitório, desse mundo passageiro, desse mundo que agora está, e a palavra de Deus vai dizer para nós: a aparência do mundo passa. Porque se eu e você colocarmos as expectativas aqui, eu e você precisamos entender que sonhos, mesmo sem a gente querer, serão interrompidos. Nós precisamos entender que relacionamentos chegarão ao fim. Nós precisamos entender que tragédias perturbarão a nossa realidade. Porque toda confiança, toda paz colocada nesse mundo, ela é extremamente passageira. Tiago, capítulo 1, capítulo 4, melhor dizendo, verso 13 e 14 diz assim para nós:
Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, faremos negócios, teremos lucros. Vocês não sabem o que há? Estão comigo? Não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Quem de nós, meus irmãos, tendo o plano mais estratégico possível, tendo as melhores escolhas possíveis, pode gritar em alto e bom som com toda a força da alma e dizer assim: vai acontecer exatamente como eu planejei? Vai acontecer exatamente como eu desenhei nos meus sonhos? Porque a vida que eu e você vivemos e passamos nesse mundo, ela é cheia de incertezas. Cheia de incertezas. Mas a segunda lição que eu quero tirar com você nessa noite, nesse ponto, é que as decepções, agora as decepções da vida, elas angustiam o nosso coração. Olha comigo o verso de número 21 do capítulo 13, por favor. Verso 21 diz assim para nós: depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito. Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal, e esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas. Deu a quem, irmãos? Judas. Olha para essa cena de novo. Pinta o quadro dessa realidade. Eles estão celebrando a Páscoa. Um dia que marcava a libertação do povo de Israel. Um dia que marcava a realidade de um povo que havia sido liberto por Deus. Um dia de celebração, um dia de comemoração. Mas em meio a essa atmosfera e essa realidade, os 11 apóstolos recebem uma notícia: entre nós existe um traidor. Entre nós existe alguém que vai desconsiderar todos os 3 anos e meio que passamos juntos. Entre nós existe alguém que vai ter a capacidade de trair aquele que tanto o amou. Meus irmãos, aqueles homens viram milagres juntos. Aqueles homens fizeram milagres juntos. Aqueles homens se assentaram aos pés de Jesus para aprender juntos. E aqueles homens foram ministrados pelas mesmas verdades. Mas em meio a todos eles, existe um que vai trair a Jesus. Nos levando à seguinte lição nessa noite: toda a expectativa de paz que eu e você colocarmos em nossos relacionamentos, uma hora ou outra será frustrada. Uma hora ou outra será frustrada. Sabe por quê, irmãos? O ser humano, ele foi criado para o relacionamento. Eu e você devemos ter relacionamentos, eu e você devemos valorizar os nossos relacionamentos. Entretanto, eu e você precisamos entender que não poucas vezes nós vamos machucar pessoas e nós seremos machucados pelas pessoas. Faz uma recapitulação da sua história e da sua jornada com toda a sinceridade do seu coração. Quantas pessoas eu e você já machucamos? Quantas das vezes nós
dissemos palavras na hora errada, para a pessoa errada, no contexto errado, com a tonalidade errada. Porque, inevitavelmente, por sermos pessoas falhas, nós vamos machucar as pessoas. Agora, faça uma outra reflexão. Quantas pessoas já machucaram você? Quantas pessoas já traíram a sua confiança? Quantas pessoas que você apostou todas as suas fichas, que mediante esse relacionamento você teria paz no seu coração, e foi frustrado no final de tudo isso, porque pessoas machucam pessoas, pessoas nos decepcionam, e nós, inevitavelmente, por mais santo e consagrado que a gente possa ser, a gente vai decepcionar as outras pessoas, nos ensinando a seguinte lição: a paz que o nosso coração e a tranquilidade que a gente tanto precisa, ela não pode estar nas circunstâncias da vida, e muito menos em nossos relacionamentos. Mas caminhamos, irmãos, agora para o nosso segundo ponto. Quem está comigo, diga amém. O segundo ponto da nossa reflexão nessa noite: qual é o remédio que Jesus, nesse texto, oferece para mim e para você, para que a gente passe de um coração angustiado e perturbado a ter um coração tranquilo? O verso primeiro, mais uma vez, eu quero repetir com vocês, para que você saia com ele fixo na sua alma nessa noite, diz para nós: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, mas creiam também em mim. Nesse cenário, como eu já disse, de angústia, de tristeza, de dúvida, Jesus oferece um remédio. Jesus oferece uma solução. Jesus oferece algo que de fato pode mudar a nossa realidade, mudar a nossa vida, mudar o nosso contexto, mudar a nossa caminhada e mudar as nossas perspectivas. E Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: em nome de Deus, pare de confiar em qualquer outra coisa. Assim como vocês confiam em Deus Pai, coloque toda a sua expectativa em mim. Olhe para mim, mantenha os seus olhos fixos em mim, porque nós precisamos aprender, meus irmãos, nessa noite, que o mundo, ele sempre trará soluções para os nossos problemas. Sabe, irmão, eu sei que você tem problema na sua casa, no seu trabalho, ou só eu que tenho? A gente enfrenta lutas, a gente enfrenta batalhas, e nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. E o mundo vai dizer para nós que você pode solucionar esse problema de um coração perturbado, olhando para esse problema de forma indiferente. Vou fingir que nada está acontecendo. Eu vou tocar a minha vida, vou continuar com a minha rotina, e vou fingir que esse problema não existe, para que a partir do fato de não encararmos o problema, a gente tentar trazer paz para o nosso coração. Mas o mundo vai dizer para mim e para você também que a gente pode solucionar esse problema tentando um escapismo. Quando a pessoa chega para você: vamos sentar para conversar sobre essa questão? Vamos sentar para que o problema seja resolvido? A gente pode escapar, a gente pode fugir, a gente pode dar desculpas, a gente pode não querer encarar esse monstro de frente. Mas se aperceba comigo, irmãos, que o mundo vai dizer para nós que nós podemos ter um coração em paz e tranquilo diante dos nossos problemas, das circunstâncias difíceis, em meio aos desafios, olhando para a vida com otimismo. Quantas pessoas já bateram nas suas costas e disseram assim: tenha ânimo, vai dar tudo certo. Tenha ânimo, vai acontecer tudo que você está desejando. Tenha ânimo, olhe para a vida com a perspectiva certa, com otimismo. Ah, irmãos, é duro de dizer isso,
Mas todas essas soluções que o mundo apresenta para mim e para você, para resolvermos os nossos problemas, são superficiais demais e não traz para o meu e para o seu coração a esperança que nós precisamos. Mas qual o remédio que Jesus traz para mim e para você para solucionarmos os nossos problemas, encará-los e ter um coração tranquilo? Jesus ensina para mim e para você, irmãos, que um coração perturbado, ele precisa ser acolhido. Um coração perturbado, ele precisa ser abraçado. Salmo de número 27, versículo de número 10 vai dizer para nós: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor... Vocês não perceberam isso? Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. O Senhor me abraçará. O Senhor me sustentará. O Senhor trará o conforto que a minha alma tanto precisa. Sabe, irmãos, o Senhor só pede uma coisa para mim e para você: que a gente deposite de fato nele toda a nossa confiança, sabe? Pegue todos os seus problemas, seus medos que você carrega até hoje. Pegue todas as decepções que você já teve até hoje. Pegue todas as frustrações que você já teve na sua jornada até o dia de hoje. Pegue, irmãos, todas as suas incapacidades que você acha que tem. Chegue diante do Senhor, porque Ele vai te acolher. Ele vai te abraçar e trazer a paz que o seu coração tanto precisa, tanto almeja. Mas o Senhor diz para mim e para você nessa noite, que um coração perturbado, ele precisa de fato ser perdoado. Um coração perturbado, ele precisa ser perdoado. Isaías 40, verso 1 e verso 2 diz assim para nós: consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém, anuncie que o tempo da sua escravidão acabou, sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Infelizmente, se você para conversar e olhar o cenário do mundo hoje, você vai se aperceber de uma coisa: existem muitas pessoas doentes, pessoas precisando de ajuda, pessoas precisando encontrar um bálsamo para o seu coração. Porque, irmãos, aprendam uma coisa em nome de Jesus: quem está doente, inevitavelmente ele vai adoecer o outro. Quem está com ferida na alma, inevitavelmente ele vai ferir a outra pessoa. E aqui, talvez diante de nós nessa noite, existem muitas pessoas que estão perturbadas ainda por causa do seu passado. Existem muitas pessoas que ainda não conseguiram se perdoar. Existem muitas pessoas que, infelizmente, não conseguem deixar o seu passado para trás e experimentar o perdão da graça de Deus. Mas o que Jesus diz para mim e para você nessa noite, o que Ele quer que a gente saia daqui com a convicção no nosso coração, é que nele existe paz e existe perdão. Nele existe a restauração que a nossa alma tanto precisa. Nele, todos os nossos pecados, independente da gravidade da qual ele for, ele encontra perdão. Mas uma outra lição que Jesus traz para mim e para você nessa noite
é que um coração perturbado precisa aprender a confiar. Verso 14 diz para nós: não se turbe o vosso, creiam também. O que Jesus está ensinando para os discípulos deles, para os apóstolos? Vocês precisam aprender a confiar. Vocês precisam aprender a confiar quando tudo não dá certo. Você precisa aprender a confiar quando a despensa está vazia. Você precisa aprender a confiar quando você é perseguido no trabalho. Você precisa aprender a confiar quando seus relacionamentos não estão do jeito e da maneira que você tanto ansiava. E Jesus mostra para mim e para você que eu e você, muitas das vezes, vamos ter que aprender a confiar quando tudo diz não. Quando tudo diz não. Meus irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus e aqui, salvo engano, Gênesis capítulo 24, chegou um momento tão feliz e gracioso da vida de Abraão, o filho da promessa, do qual ele esperou por tanto tempo, do qual muitas das vezes a fé dele quase vacilou. Ele estava desfrutando da presença desse menino e ele olhava para aquele menino e via a manifestação da promessa e da bênção de Deus. Mas, de repente, Deus se aproxima de Abraão e sussurra nos seus ouvidos: suba ao monte e sacrifique a sua promessa. Sacrifique esse presente tão precioso que eu te dei. E o texto vai mostrar para mim e para você que Abraão arruma todas as coisas, pega o seu criado, pega o jumento, prepara a lenha, pega o menino e começa a fazer uma caminhada de 3 dias. 3 dias, irmãos, pensando que você vai sacrificar o seu maior bem, pensando que você vai sacrificar aquilo que é tão precioso para você. E quando chega no pé do monte, ele deixa o seu servo e começa a subir com Isaac. Papai, aqui está a lenha. Está tudo pronto. Mas onde está o cordeiro? E a palavra que Deus traz para o coração de Abraão, mediante o Espírito, e que sai dos lábios dele é a seguinte: Deus proverá. Deus proverá. Deus, Ele vai dar um jeito, eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai prover. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a nossa fé, ela vai precisar aprender a confiar quando tudo diz não. Mas muitas das vezes a nossa fé, ela vai ter que aprender a confiar quando eu e você já perdemos tudo. Quem não conhece aqui, que está sentado nessa noite, a história de Jó? Um homem que era o homem mais piedoso da sua época, o mais fiel do seu tempo. De repente acontece um turbilhão de coisas na sua vida. Seus filhos são levados embora. Seus bens são levados embora. A sua saúde é levada embora. Ele precisa ouvir da sua esposa as seguintes palavras: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas diante de um cenário, irmãos, em que esse homem havia perdido tudo, ele enche o seu peito, em Jó capítulo 13, verso de número 15, diz assim: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Nele eu confiarei. Porque por mais que a gente perca tudo, eu e você precisamos saber que nós temos tudo no Senhor. Tudo no Senhor. Mas em último lugar, muitas das vezes, nós vamos ter que aprender a confiar contra todas as expectativas. O ministério de Jesus tomou uma proporção gigantesca.
E o capítulo 5 de Marcos, a partir do verso de número 22, vai narrar para nós uma das histórias mais espetaculares da Bíblia. Esse texto vai dizer para mim e para você que Jesus, depois de ter atravessado o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, ele começa andando e uma grande multidão está em volta dele. De repente, o principal da sinagoga daquele lugar, denominado de Jairo, um homem de respeito, um homem de renome, um homem que era bem visto pela sociedade, abre mão de todos esses requisitos morais diante da sociedade e se prostra diante de Jesus dizendo as seguintes palavras: a minha filha está doente, a minha única filha tem 12 anos e vai morrer. E aquele homem começa a caminhar com Jesus em direção à sua casa. De repente surge uma mulher que há 12 anos enfrentava um fluxo de sangue. Toca em Jesus, é curada, mas Jairo está apreensivo porque a filha dele está morrendo. E quando aquela mulher termina de ser curada, Jairo dá mais alguns passos, as pessoas da casa dele vêm e dizem assim: não perturbe mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Mas diante daquele cenário, onde todas as expectativas diziam não, Jesus olha nos olhos de Jairo e diz as seguintes palavras: tão somente creia, tão somente confie. Porque para ter um coração tranquilo, em paz, a gente precisa aprender a confiar. A gente precisa aprender a depender de Deus. A gente precisa aprender a tirar as expectativas das coisas desse mundo. Vamos ficar de pé? Eu quero encerrar com 3 aplicações para a nossa vida. A primeira delas é fazendo uma pergunta para você que só você pode tomar a decisão. Será que eu e você, nessa noite, a gente quer de fato ter um coração tranquilo? A gente quer experimentar essa paz que excede todo entendimento? Será que a gente, meus irmãos, assim, é algo que mexe muito com o meu coração? Estar aqui todo domingo, irmãos, frequentar a igreja, estar aqui no púlpito pregando, tão somente para cumprir a tabela não vale a pena. Como foi dito aqui pelos jovens, a gente precisa muito mais do que uma religião. A gente precisa de algo que possa mudar a nossa alma, que possa trazer brilho para os nossos olhos e que possa aquecer o nosso coração. Chega, irmãos, chega de viver uma fé tão somente para que a gente bata um cartão, mas que a gente possa mergulhar na profundidade desse rio do Espírito Santo de Deus, a ponto de nós olharmos para os prazeres que são tantos desse mundo e dizer: não vale nada, não é nada, não preenche, não traz a lacuna que o meu coração tanto precisa e anseia. Eu preciso muito mais, eu preciso mergulhar nessa paz, nesse amor, para que isso possa mudar a minha realidade de vida, mudar a minha família, mudar o contexto que eu estou. Mas essa decisão só você pode tomar, irmão. Nós precisamos, irmãos, nessa noite colocar todas as nossas expectativas de Jesus. Nós precisamos experimentar o perdão de Jesus. Nós precisamos, sim, permitir que Ele trate as feridas que esse mundo já deixou sobre as nossas vidas. Não se turbe o vosso crer em Deus. Creiam também em a oportunidade de crer em Jesus e entregar a sua vida para Ele está diante de você nessa noite. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, essa noite você retornar. Se você estava longe desse Jesus, essa noite você se agarrar nas orlas dos seus vestidos. Se você decidiu
ir para longe dele, porque se encantou com alguma realidade. Em nome de Jesus, entenda que isso não é nada, e Jesus é tudo. Mas isso e essa decisão, só você pode tomar. Você não precisa vir à frente, você não precisa levantar a mão. Tão somente confesse Jesus no seu coração. No seu coração. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. A começar em mim, ó Deus. Traga, ó Deus, um coração tranquilo. Um coração em paz. De saber que o Senhor vai suprir as minhas necessidades, ó Deus. De saber, ó Deus, que mesmo que falte tudo, eu tenho tudo que é o Senhor, Pai. Me ajude, Deus, na minha caminhada, na minha jornada, a não negociar, ó Deus, um tempo contigo. Me ajuda, ó Deus, a te amar com toda a força do meu coração. Ó Deus, me leve e leve essa igreja também a um nível mais profundo, ó Deus. A uma espiritualidade mais profunda. A uma entrega mais profunda. A uma santidade mais profunda. A um viver mais profundo. Que o Senhor faça maravilhas, ó Deus, no meio de nós. A começar nessa noite. Quando nos voltamos para o Senhor de todo o coração. Pedindo tranquilidade para a nossa alma. Nós te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.